Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Ok, alunos do Universo do Mecânico, retornando, com a nossa aula sobre a Meriva Econoflex. Falar sobre o sensor de oxigênio, grande vedete, da nossa aulinha de hoje, Claro, não são todos os dias que nós temos uma aula com 2 sensores de oxigênio, 2 cheiradores, identificadores de mistura mais rica ou mais pobre, no motor de um carro. Aqui nós temos sensor de oxigênio, no coletor de escapamento. Opa, não é admissão, hein? Coletor de escape. Então, vamos falar sobre o sensor de oxigênio. Antes, sensor de oxigênio. A Meriva é equipada com 2 sensores de oxigênio. As peças são idênticas, com 4 fios, resistência de aquecimento, é a mesma peça, tá? Há casos, por exemplo, na Zafira é igual a peça, só que uma é um pouquinho mais comprida que a outra, tá? Então há casos de diferença de comprimento de fio, e aí muda o número, mas a peça em si é a mesma, tá? Então são idênticos com 4 fios, resistência de aquecimento, porém com localização diferenciada. Então, esse sensor de oxigênio no scanner, e tecnicamente falando, é chamado de sensor EGO. Então, o EGO 1 está antes do catalisador. Então, sempre quando se fala de sonda 1, lambda 1, EGO 1, é qual? Aquele que está no coletor de escapamento. Tá? E o EGO 2, depois do catalisador. Então, após o conversor catalítico, claro, ambos os sinais chegam a ECU. Então, ambos os casos já chegam a ECU. Tá? Então, você tem o quê? Uma questão de montagem, uma antes e outra depois. E como são carros novos, pessoal, 2010 em diante, o catalisador está onde? Já colado no coletor de escape. Em alguns casos é até a mesma peça, inclusive, Coletor e catalisador estão juntos, tá? Então você tem o que ali? Os furos, um antes e um depois. Muito interessante isso, realmente, pessoal. No complexo de funcionamento, na questão de conferência de funcionamento, tá? Ó, está aí o sensor EGO, a sonda lambda da Meriva. É diferente de outros carros? Muda? É planar? É diferente. Nesse carro, não. Não é planar. É uma sonda comum. Comum, pessoal. Não é planar ainda utilizado na linha GM Meriva 1.4, tá? Então entendam bem isso, ó. Já estão perguntando, é planar, é mais moderna? Nesse caso, isso não é um padrão. Cada montadora adota uma forma. Nesse caso é planar? Negativo, tá? Vamos lá. Telinha de vocês, ó. Sensor EGO. Tem a função de informar para ECU em forma de tensão elétrica, variação de tensão. Pessoal, não mudou nada a resposta, ó. De 0,1 a 0,9 volts, a quantidade de oxigênio na tubulação de escape. Então, o que a sonda mede lá no escapamento? O que media nos outros carros? O que? O oxigênio na saída dos gases de escape. Tá? Qual é a resposta? De 0,1 a 0,9 volts. Não mudou nada. Nada, pessoal. Tá? Não se assustem. É 2 sondas. É diferente. Dá choque. Para. Não mudou nada. Tá? O funcionamento é semelhante. De 0,1 a 0,5 é mistura pobre. De 0,6 a 0,9 é mistura rica. Tem que oscilar rapidamente. A cada segundo mudar aí de 1 a 2 vezes. E por aí vai. A quantidade de oxigênio na tubulação de escape, então é medida antes e depois do catalisador.
para essa função tem que estar aquecida, acima aí de cerca de 300 graus. Por isso, tem o que? Resistência de aquecimento interna. Então, mesmo estando perto do coletor de escape, mesmo estando colada no catalisador, a sonda lambda tem ainda 4 fios. É legal, é mais segurança, um funcionamento mais regular, tá? Quem são os pinos da sonda lambda? Então aí, ó, no conector da sonda lambda da Meriva, tá? Estão vendo? Travinha de encaixe, temos os 4 pinos. ABCD. ABCD. Tá? E aí, o que significa esse ABCD? Né? Então vamos lá. Pinos da sonda da Meriva. Os pinos de cada sonda estão ligados ao relé 4, sendo positivo, né? Então os pinos D de dado, tá? Então os 2 pinos D, então imagina, você tem 2 sondas. As duas são de 4 fios. O conector das duas é idêntico, tá? Então você vai ter o quê? D de dado. O terminal D é ligado direto ao relé. Por quê? É o positivo para aquecer. Os pinos C estão ligados ao módulo M52 para o sensor 1 e M53 para o sensor 2. Os pinos B, que é a resposta, estão ligados a ECU pelo M44, ego 1, e M61, ego 2. Né? Então este é o sinal de resposta. E os pinos A estão ligados a ECU, também M42, ego 1, e M08, ego 2. A variação de sinal de resposta, pessoal, para a sonda 1, para a sonda 2, as duas têm que estar variando, tá? As duas têm que estar variando. O que a sonda 2 vai fazer? Monitorar o funcionamento do catalisador. Por exemplo, se o sinal... Bom, lá, a sonda 1 está funcionando lá, ó, mandando mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, mistura rica. Se a sonda 2 repetir o que a sonda 1 está mandando, sinal de alerta. Luz de espia vai acender no painel de instrumentos. Se a sonda 2 está sendo um espelho da sonda 1, está repetindo o sinal, para! O catalisador está fazendo o que ali? Nada. Concordam comigo? O que o catalisador vai estar fazendo ali, se o sinal da sonda 2 é igualzinho com o sinal da sonda 1? Nada. Não está convertendo nada. Zero à esquerda o catalisador. Pumba. Aciona a luz de anomalia no painel. Registra código de defeito. Tá? Então, o sinal da sonda 2, ele é diferente da sonda 1. Ele tende muito mais para uma mistura pobre. Pessoal, é a função do catalisador. Converter os gases mais em quê? Em H2O, mais em oxigênio. Muito mais nisso. Então, ele converte os gases em água, em oxigênio, para não poluir o meio ambiente. Então o sinal da sonda 2 tende a ser o quê? Quando está tudo funcionando certinho, muito mais para pobre. Isso que é o legal, tá? Então, entenda essa ligação dos pinos. Agora, vocês vão entender melhor ainda, ó. Vejam as cores dos fios, né, das duas sondas. Estão enxergando aí o detalhe na imagem? Né? Temos 2 fios, o quê? Que cor que são os 2 fios aí, ó, na imagem de vocês? Temos 2 na cor marrom, 1 na cor azul e 1 na cor branca. Conferiram? Então vamos lá, explicar quem é quem, ó. Cor do fio e a função. Marrom, aquecimento. E o outro marrom? Aquecimento. São 2 fios de aquecimento. Legal. O azul é o terminal B, sinal de resposta. E o branco? O aterramento da sonda lambda. Tá? Então aí, pessoal, tá o quê? A descrição e posição dos fios. Quem é quem,
qual é a função, para que serve e o que deve ser feito, tá? Então você tem o que? As funções e as adequações que os dois sinais de sonda lambda exercem para deixar a injeção eletrônica mais moderna, mais eficiente. Mas eu entendo que, esse carro tem duas sondas. Legal, bonito, interessante, mas vai ser mais econômico? Vai funcionar melhor? Não é essa, né, a grande meta, pessoal, não é a grande missão disso. A segunda sonda é o quê? Um monitoramento muito preciso do funcionamento do catalisador. Pessoal, o catalisador, há tempos atrás, ele só entrava assim, em exercício legal depois de 6, 7 minutos de funcionamento do motor. Hoje, em segundos, menos de 1 minuto, ele já está aquecido e já está funcionando. Então, o carro, há tempos atrás, poluía muito na fase fria. Hoje, já na fase fria, a sonda já controla a mistura pobre, rica, e o módulo aceita esse controle. Então, está evoluindo cada vez mais todos esses detalhes, tá? Então, entendam bem isso. Mesmo na fase fria, já há um controle de gases emitidos, tá? Dica: falhas na sonda lambda 2, no Ego 2, indicam mau funcionamento do conversor catalítico, o catalisador. Mas no dia a dia, as falhas apresentadas têm sido mais relacionadas a falhas na própria peça, sensor lambda 2. Então temos pego muitos casos de luz de anomalia acesa, vai ver, indica sonda 2, Ego 2. Médio restante, tudo normal, está com defeito na sonda. Troca-se a sonda lambda 2, mas olha lá, ó, recomendação é a troca dos dois sensores, tá ok? Vamos lá. Perguntinha da nossa aula antes do plantão de dúvidas. Posso adaptar uma sonda universal neste caso? Aquelas sondas de emenda de fios universais? Não é recomendado. A recomendação é a sonda completa. Nem é necessário aí, eu vou usar a original. Não, você tem grandes fabricantes no mercado que fornecem a sonda desses carros, tá? Sem nenhum problema. Grandes fabricantes, parceiros, patrocinadores da UMEC que fornecem essa sonda. Ótimo, funciona muito bem. A universal é que não é recomendável para esse tipo de funcionamento com dois sensores, tá ok? Muito bem, alunos aqui do Universo do Mecânico, vamos às perguntinhas da nossa aula, né? Selecionei as perguntas com maior, né, ligação com o tema da aula. Magno Bertoldi perguntou: professor, as duas sondas podem ser invertidas? Chicote alcançando? Sim, a peça é semelhante ou a mesma, o que pode variar é só o comprimento do chicote. Então o funcionamento, pessoal, é idêntico. Pode trocar, sim. Reginaldo do Carmo perguntou: o sensor Ego universal funciona exatamente como a original, mesmo com a montagem com os clipes sem solda? Bom, primeiro, não pode soldar realmente, tá? Senão o funcionamento vai ter variação, ok? Segundo, o universal é feito para substituir o original, ok? Porém, o que a gente entende de prática, normalmente a durabilidade não é a mesma, tá? Em muitos casos, tá? Dá muito trabalho. Então, só tomar cuidado com esse custo-benefício, quanto tempo vai durar, tá? Reginaldo Gomes, da Porto Seguro: quando precisamos trocar, né, a gaveta de encaixe, cortando os fios, soldando, ele perderá a resistência? Não pode ser soldado. Realmente tem que ser climpado, tá? Felipe Donini de Paula: professor, a ECU, né, o módulo de injeção, concretiza seu cálculo pela primeira sonda ou pela segunda? Pois chega a informação das duas, muito próxima. Não vai virar bagunça? Não. Ele vai monitorar sempre pela primeira sonda,
Por isso que chama-se Ego 1, é que está no coletor de escape. A Ego 2 é um monitoramento do catalisador. Não é para alterar diretamente o tempo de injeção. Ela até pode alterar, se indicar mistura muito rica, coisas do gênero, para não danificar o catalisador. Mas o mapeamento normal é, sim, pela sonda 1. Tá? Jefferson Rodrigues de França. No caso de problema em uma das sondas, a ECU adota procedimento de emergência ou só acende a lâmpada no painel? Bom, vai fazer as duas coisas. Vai acender a luz de anomalia e o mapeamento vai ficar meio que em emergência, tá? E se trocar o combustível numa situação dessa, dançou. O módulo não vai conseguir identificar, tá? Então, falhas na sonda, sim, afetam o funcionamento da injeção, afetam a relação ar-combustível e o mapeamento vai ficar muito comprometido, ok? Felipe Donini perguntou: no scanner você vê o funcionamento das duas sondas? Ou é necessário atualizar o scanner? É necessário sim atualizar o scanner. E nem todos os scanners têm essa disponibilidade de ler as duas sondas, hein? Tomar cuidado com isso, cobrar do seu fabricante de scanner essa atualização, tá? Antônio Gregório Ferreira perguntou: Scopino, se retirar o catalisador, o que pode ocorrer? A luz de anomalia vai acender, porque a segunda sonda vai indicar, né, o sinal aí de idêntico ao da primeira. E aí acende a luz de anomalia. Não pode retirar catalisador, tem funções técnicas e ambientais relacionadas. Então, não deve de jeito nenhum ser retirado catalisador. Larry Dantas: sempre deve trocar as duas, mas por quê? Na prática, o que se percebe é o seguinte: há muita contaminação de sonda. Esses carros que utilizam duas, o sinal da sonda parece que tem uma importância maior ainda para o sistema. Quando danifica a segunda sonda, que é o mais comum, tá? Você troca só a segunda, a primeira tende a ficar mais lenta. Então, de praxe, o que temos observado no dia a dia é a troca das duas peças, tá? Flávio Bezerra perguntou: no caso de corte da sonda no GNV, terrível isso, terrível. Quando se usa o sinal da sonda para corrigir o GNV, pessoal, é terrível. Porque vai cortar o fio de resposta, ele vai para o emulador de sonda e retorna. Péssimo isso. Deve ser não feito isso, porque prejudica muito o sinal da sonda e, claro, o próprio funcionamento do motor, tá? Então é muito ruim realmente, tá? E um comentário legal do Reginaldo do Carmo Pizza: se retirar o catalisador, cadeia no mecânico. É verdade, boa, essa foi legal, né? Realmente não pode retirar catalisador em hipótese nenhuma, né? Porque ele tem uma dupla função, pessoal. Não é só a questão de poluentes, lógico que é importantíssima, importantíssima. Também existe a contrapressão do motor. Sem o catalisador, o motor fica mais fraco. Entendo muito bem isso, tá? Flávio Bezerra também perguntou se pode fazer limpeza ultrassom na sonda. Não resolve. Tudo que já entendi nesse sentido de comentários, vamos limpar, na prática a eficiência praticamente nula, tá ok?